Todos aqueles que amam a democracia no Brasil foram pegos de surpresa pela decisão da justiça brasileira de aceitar o pedido do presidente Jair Bolsonaro para comemorar o golpe de Estado de 31 de março de 1964. Da parte do presidente, de seus familiares, de seus amigos, do seu círculo próximo, não havia nenhuma surpresa. Desde vários anos, o presidente Jair Bolsonaro se notabilizou por seu desapreço pela democracia, pelos seus arroubos ditatoriais e pelo seu desconhecimento, ou talvez até pelo seu próprio interesse em desqualificar a democracia no Brasil. Desde muito tempo, a família Bolsonaro vem defendendo um novo ato institucional número 5, o AI-5, que, editado em 13 de dezembro de 1968, representou o lado mais escuro da longa ditadura no Brasil. A ausência de uma legislação como a Lei da Memória Histórica da Espanha, que torna crime todo elogio à ditadura, no caso da Espanha, a ditadura franquista, faz com que no Brasil, infelizmente, seja possível se fazer elogio da violação da democracia, dos direitos humanos, da tortura e ainda de pregar um novo golpe de Estado. Por isso, resolvemos convidar alguns especialistas, alguns historiadores, alguns pesquisadores, para que possam falar um pouco do que representou e do que custou ao Brasil o golpe de 1964. Vamos ouvir e rever um pouco daquele momento e do preço de 1964 para a democracia no Brasil. Um país que passa por uma ditadura e não passa a limpo o seu passado deixa uma sensação de impunidade. E foi isso que nós fizemos. Nós não discutimos essa história, nós não passamos essa história limpo. Essa sensação de impunidade nos trouxe ao golpe atual e ao atual estado de destruição por que passa esse país. Infelizmente, o legado da ditadura é um país cindido, é um país entre nós e eles, com o ódio vicejando, e agora as mortes pela pandemia, com um governo insensível, que foi onde nós desembocamos com essa impunidade que ficou no ar. Então, acho que o infeliz legado dessa ditadura foi a impunidade. E foi isso que ficou, foi Lava Jato, destruição e morte, infelizmente. Não temos nada a comemorar, pelo contrário, só a chorar e lamentar. Essa comemoração liberada para esse outro lado é uma página infeliz da nossa história. Uma das heranças malditas da ditadura militar foi a fuga de cérebros. Para além da fuga de muitos políticos, como Leonel Brizola, como Miguel Arraes, entre tantos outros, o próprio Jango, nós tivemos a fuga de artistas, intelectuais, e eu gostaria de destacar o exílio do Alberto Guerreiro Ramos, um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, um dos primeiros sociólogos negros que o país teve, e que à época da ditadura militar, quando eclodiu o golpe de 64, ele era deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o glorioso PTB de outros tempos, não o PTB de agora, pelo estado da Guanabara, né? Guerreiro era suplente, assumiu uma vaga, né? Faltando 9 meses para eclodir a ditadura militar. Ele foi cassado e em 66, 2 anos depois do golpe, ele vai trabalhar na Universidade do Sul da Califórnia, no exílio. Ele nasceu em Santa Maria da Purificação, em 1915, é a terra do Caetano e da Maria Bethânia, de Dona Canoa,
faleceu na Califórnia, onde ele trabalhava, na Universidade do Sul da Califórnia, em 1982, alguns meses antes de ter sido lançado o seu último livro, que é a Nova Teoria das Organizações, a Nova Ciência das Organizações. Ele estudou teoria social, ele estudou as questões raciais no Brasil. Ele dizia que havia uma patologia do branco brasileiro. Não havia um problema do negro, não, senhor. Com o negro não tinha problema nenhum. Havia uma patologia do branco brasileiro. Estudou mortalidade infantil, teoria das organizações, estudou o desenvolvimentismo. O seu principal livro, A Redução Sociológica, é um livro no qual ele defende a produção de um pensamento autêntico, original brasileiro, sem menosprezar, sem varrer para debaixo do tapete a produção intelectual universal, mas, pelo contrário, é utilizar essa produção sem fazer uma mera importação dela, né, e produzir um pensamento brasileiro, né, e por isso ele falava da redução sociológica. Ele foi assessor de 3 presidentes da República: Vargas no seu segundo governo, JK e João Goulart. Antes dele ser eleito deputado federal, ele foi assessor do Jango, né? Ele foi funcionário do DASP, do Departamento Administrativo de Serviço Público, onde desenvolveu várias pesquisas e vários estudos sobre mortalidade infantil, sobre acesso à educação, sobre saneamento básico, sobre a questão da expectativa de vida, modernização da administração pública no Brasil. Ele foi membro da delegação brasileira junto à Organização das Nações Unidas. Ele colaborou com o Teatro Experimental do Negro, foi até editor do jornal Quilombo, que pertenceu ao Teatro Experimental do Negro, do glorioso Abdias Nascimento. Ele ajudou a criar linhas de crédito para pequenas e médias indústrias no BNDE, atual BNDES. Ele trabalhou na campanha O Petróleo é Nosso, que fez com que nós garantíssemos o monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobras. Foi um intelectual que viveu intensamente o seu tempo e foi obrigado a deixar o país com apenas 51 anos de idade, o que é uma lástima, foi uma grande perda. E como ele, perdemos outros intelectuais que foram produzir em outros lugares. É uma lástima. Eu estava para fazer 14 anos, em abril de 64, quando ocorreu o golpe que depois o presidente João Goulart. Eu tive que esperar até os 35 anos de idade para rever a democracia no Brasil. Evidentemente que eu não fiquei só esperando, eu, como tantos colegas de geração, participamos da luta contra a ditadura. Eu vou falar aqui, entre tantos aspectos, tantas as dimensões que poderiam ser tratadas, eu escolhi aquela na área em que eu tenho investido as minhas pesquisas, que é a área de segurança pública. Eu acho que a ditadura deixou uma herança muito, mas muito negativa nessa área, em todos os aspectos. Não apenas aquela que nós conhecemos, mas que é a repressão, uma repressão terrível, né? Ela universalizou, por exemplo, a tortura, que era um dispositivo aplicado a criminosos pobres na tradição inquisitorial brasileira. Ela universalizou isso, né, para os jovens de classe média e para os combatentes que lutaram, né, pela democracia. Mas pior do que isso, né, é que toda essa tradição inquisitorial, né, repressiva, né, que utilizava regularmente a tortura nas delegacias, né, ela se consolida durante a ditadura, né? Ela já tinha acontecido também de forma política durante a ditadura do Estado Novo, e agora ela novamente retorna de uma maneira que até hoje nós não nos livramos inteiramente. Porque grande parte da formação da polícia militar, por exemplo, se deu durante a ditadura, porque foi durante a ditadura que as polícias militares passaram a fazer policiamento ostensivo. Elas não faziam isso antes, elas eram apenas uma força auxiliar. Então as polícias militares carregaram essa herança negativa do militarismo da ditadura para a área de segurança pública. Nós enfrentamos isso até hoje, né? A tortura não desapareceu. Ainda se tem informações sobre o uso da tortura em delegacias de várias partes do país e, naturalmente, a saída da ditadura, né, quando nós
o processo todo de redemocratização, aquela anistia, né, que anistiou quem não podia ser anistiado, né, anistiou torturadores, um crime inafiançável, essa saída da ditadura não mexeu na área de segurança pública. Houve grandes avanços na área de educação, na área de saúde, né? Mesmo durante a ditadura, por exemplo, o sistema de pós-graduações teve um grande avanço, mas na área de segurança pública não só não teve avanço, como houve retrocesso. E nós não conseguimos avançar nessa área, né, até hoje. De certa maneira, a eleição do atual presidente é resultante disso, resultante dessa regressão que ocorreu na área de segurança pública. Mas, enfim, era só para lembrar, né, nesse momento de depoimento, essa questão da segurança pública e sua herança da ditadura. Hoje eu queria falar sobre a questão social na ditadura civil e militar de 64 a 84. Um dos fatos marcantes é a concentração da renda extraordinária que houve nesse período. A economia cresceu, mas os seus frutos não foram distribuídos. Isso, em grande medida, tem a ver com a intervenção dos sindicatos, forte, já no imediato pós-64. Também com a política de arroxo salarial, que fez com que o salário mínimo perdesse o seu valor real ao longo dos anos. Também tem a ver com a reforma tributária, que não taxou os ricos e os super ricos, mas sim foi uma reforma sobre o consumo. As condições de vida dos brasileiros eram muito ruins, né? Havia uma pesquisa que mostrava que mais de 70% dos brasileiros não comia calorias e proteínas suficientes para se manterem vivos, né? No saneamento, 75% dos domicílios não tinham coleta de esgoto. Na Previdência Social, os trabalhadores rurais estavam fora da Previdência Social e também dos direitos trabalhistas. Isso só foi conseguido em 88. Na educação, teve uma privatização extraordinária do ensino superior. E no ensino fundamental, as pessoas estavam na escola, mas não aprendiam, né? 50% dos alunos repetiam na primeira série do primeiro grau, o que levava à evasão, à desistência, ao abandono e, portanto, um aumento da taxa de analfabetismo. O Banco Nacional de Habitação foi criado para dar casa popular, mas ele, na verdade, só deu casas para os ricos. Nós não fizemos a reforma agrária, né? A reforma agrária foi interrompida em 64. Né? E o Brasil, certamente, é um dos países capitalistas, um dos poucos países capitalistas que não fez a reforma agrária. A reforma agrária é uma reforma capitalista, porque segura as pessoas no campo, né? Elas não vêm para as cidades, não têm o inchaço das cidades e, ao mesmo tempo, produzem alimentos. Enfim, foi só com a redemocratização do país, né, que nós tivemos algum avanço na cidadania social e na redução da desigualdade da renda do trabalho e da pobreza, né? Entretanto, a partir do golpe parlamentar de 2016, o que nós vemos é uma nova etapa de corrosão da democracia. Então, nós estamos vivendo uma nova fase de avanço de governos totalitários, até mesmo fascistas, né? O que coloca em risco a desigualdade e aumenta a desigualdade, a pobreza, enfim, o mal-estar do nosso povo. Então é importante que a sociedade reaja nesse momento. Nós já conhecemos a história, não há nada a ser comemorado em regimes totalitários, portanto não há o que se comemorar em 31 de março. Tem circulado em alguns setores uma noção sobre o golpe militar que eu acredito equivocada. Essa noção diz que os militares foram os últimos a aderir ao movimento que desembocou no golpe de 31 de março de 1964. Há inúmeros fatos históricos que mostram que isso não é verdade. Para começar, o primeiro setor da sociedade brasileira que se organiza no clima de Guerra Fria para atuar politicamente foram as Forças Armadas, quando elas criam em 1949 a Escola Superior de Guerra. O campo militar foi muito dividido nos anos 50, como se sabe, e isso se expressava nas disputas bianuais que aconteciam no clube militar, onde se defrontavam um setor nacionalista e um setor pró-americano, onde havia constantes vitórias do setor nacionalista. No entanto, esse setor não tinha o comando da hierarquia militar.
No final dos anos 50, chega à Escola Superior de Guerra a doutrina da guerra revolucionária importada da França, que é uma doutrina que vem a se adicionar à ideologia da segurança nacional, geralmente citada como a síntese do pensamento militar. A doutrina da guerra revolucionária, ela deu a nível de Estado-Maior, porque ela foi adotada pelo Estado-Maior do Exército, uma doutrina de intervenção na vida política que acabou inspirando não apenas o golpe de 1964, como também os IPMs. Essa doutrina aparece depois na Constituição de 1967 e, com o surgimento da luta armada, ela não é no início aplicada por causa do caráter da luta armada urbana no início, mas quando vem a guerrilha do Araguaia com as suas vitórias iniciais sobre as forças militares, ela é plenamente aplicada depois de uma parada estratégica, porque a primeira tentativa de repressão à guerrilha ela não funciona. E como está amplamente comprovado em livros sobre a guerrilha do Araguaia, essa doutrina francesa que inspirou a ação final que derrotou a guerrilha. Portanto, quando vem o golpe em 1964, não há a menor dúvida que o setor mais articulado e que participa há mais tempo e que tem uma base doutrinária sólida para intervir na política é o setor militar. Isso fica muito evidente, está nas memórias do ex-governador Carlos Lacerda, quando eles se reúnem, os próceres civis do golpe de 64, com o general Castelo Branco, já então escolhido como presidente da República depois do golpe, e ali fica claro para eles, e o Lacerda deixa isso com a pena dele muito claro, que os militares tinham vindo para ficar. Portanto, os militares vieram antes, comandaram e tomaram o poder em 64, marginalizando rapidamente os setores civis. Nenhum dos candidatos civis que se apresentaria às eleições presidenciais em 1966 acaba fazendo. E o governo prorroga o mandato do Castelo Branco. Essa é a minha visão sobre a participação militar no golpe de 1964. Recebi com muita indignação a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que autorizou que o Ministério da Defesa pudesse comemorar nas instalações militares do país o 31 de março de 1964. 31 de março não é para ser comemorado. 31 de março é uma data negra na história do Brasil, diria melhor, 1º de abril de 64. É uma data negra na história do Brasil, porque foi uma ruptura com a ordem constitucional de 1946, foi uma ruptura com o governo democrático de João Goulart, um governo com propostas populares e transformadoras para o Brasil. E, na verdade, 1º de abril de 64 implanta uma ditadura no Brasil que foi cruel, sanguinária. Milhares de brasileiros foram torturados, desaparecidos, tiveram que ser banidos do país, quando poderíamos estar todos aqui construindo um país mais justo e solidário para todos. Eu não vejo o que comemorar nessa data. Na verdade, o Poder Judiciário brasileiro, representado pela Justiça Federal, por meio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao proferir uma decisão dessa ordem, ele está exatamente rompendo com um acordo político-institucional que foi firmado a partir de 1985 com a Nova República. Esse acordo político que veio ser finalizado em 1988 com a Constituição. Então, essa Constituição de 88, ela tem como base, né, a garantia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, né, uma sociedade justa, fraterna, solidária e, acima de tudo, a maior preocupação do Constituinte de 85, 87, 88 foi impedir que atos ditatoriais como o de 1964 voltasse a repetir no Brasil. Infelizmente, a ruptura, né, também em 2016 do governo da presidenta Dilma Rousseff, infelizmente, fez com que a nossa Constituição de 88 perdesse eficácia, abalasse as estruturas.
dessa Constituição. E hoje vivemos sob um governo, né, que a todo momento ameaça a ordem institucional. Toda hora fala no artigo 142, numa tutela militar. Uma tutela militar que não existe constitucionalmente. Os militares não estão acima de ninguém. Os militares são servidores públicos. Eles não têm que ficar comemorando o 31 de março. Os militares têm que fazer cumprir a ordem constitucional, respeitar a Constituição e os cidadãos brasileiros. É inadmissível que se comemore o 31 de março de 1964. Não há o que comemorar. O que nós temos aqui no Brasil, nos conscientizar com o 31 de março, ou com o 1º de abril de 64, é, na verdade, fazer um registro da memória, da história negra que foi essa ditadura de 1964 a 1985, que o Constituinte tentou colocar por fim a partir de 1988. Ditadura, nunca mais. Nós estamos nas vésperas do aniversário do golpe, esse 1º de abril, e que, na verdade, hoje, lamentavelmente, uma parte significativa da sociedade brasileira está debatendo o golpe, mas não aquele de 64, o que é possível que a gente esteja, nesse momento, vivendo. É muito importante refletir sobre o que foi o golpe de 1º de abril de 64, o golpe civil-militar, as suas consequências, para a gente entender o que acontece hoje com a nossa frágil democracia. Importante que a gente nunca esqueça que esse golpe anulou a nossa democracia por 21 anos, cassou mandatos, fechou o Congresso, perseguiu opositores, provocou morte, desaparecimento e um atraso monumental no desenvolvimento desse país. Reforçou esse Brasil profundo do justiçamento, do castigo físico, da tortura. E nós não conseguimos vencer a ditadura em todos os seus aspectos. Derrotamos durante a década de 80 essa ditadura, restabelecemos a democracia com muitas fragilidades, mas ainda hoje convivemos com os nossos fantasmas. E é evidente que nós temos, hoje no governo Bolsonaro, um desafio ainda maior do fortalecimento dessa democracia e de superação dos significados desse golpe. Hoje, quando Bolsonaro tenta bolsonarizar as polícias militares, e neste momento que eu estou gravando, uma enorme crise diante das Forças Armadas, é porque, claramente, este presidente da República, que vem dos quadros da ditadura, que defende a tortura, que fala em brilhante ústria, que sempre defendeu o regime autoritário e foi eleito no Brasil, ele não vai aceitar a ordem democrática de perder uma eleição. Ele tenta, por um lado, se viabilizar com uma aliança com o Centrão. Por outro lado, ele tenta, caso venha a perder o que tudo indica, tentar um golpe. E esse golpe é permanente, é fragilizando governadores através do estímulo a motins da PM, é armando uma sociedade de uma maneira irresponsável. São 15 portarias e 15 decretos, desfazendo completamente uma lei importante, que é o Estatuto de Desarmamento. Ele vem, sem dúvida alguma, tentando aprovar um projeto no Congresso que é do terrorismo, que anula qualquer capacidade hoje de uma organização da sociedade civil fazer oposição. É uma nova versão da Lei de Segurança Nacional. Enfim, o que temos pela frente é a nossa frágil democracia sendo mais uma vez exigida. E nos cabe um debate profundo, uma reflexão profunda sobre o significado de 64, o significado de 68 e o papel que temos hoje. O papel que temos hoje é derrotar Bolsonaro, formar uma frente ampla, como fizemos para derrotar a ditadura civil-militar. É bom lembrar o que aconteceu em 85, o que aconteceu na década de 80 inteira, como forma de derrotar a ditadura. Foi através de uma grande aliança, através de um grande acordo em nome da democracia. E é isso que nos resta. Nesse momento, derrotar Bolsonaro é fazer valer a democracia tão combalida que a gente lutou tanto e que custou tão caro. É isso que a gente tem que fazer. Frente ampla para derrotar qualquer forma de fascismo. A história da América do Sul entre as décadas de 1960 e 1980 foi marcada pela presença de ditaduras civis militares na maior parte dos seus países. Essas ditaduras foram marcadas e caracterizadas fortemente pelo combate sistemático aos opositores políticos. Dentro do que podemos chamar de as oposições a ditaduras,
insere-se, né, desde militantes da esquerda, né, que se envolveram, por exemplo, na luta armada contra esses regimes, até todo e qualquer cidadão, né, que, ancorado em valores democráticos, se insurgisse contra esses regimes. Na verdade, né, essas ditaduras foram movidas por uma lógica muito perversa de combate ao inimigo interno. E como dissemos, né, o inimigo interno era amplo. Né? Você tinha variados segmentos sociais que poderiam ser identificados, né, pelos ditadores, né, e pelo aparelho de Estado que sustentava essas ditaduras, né, enquanto, né, inimigos a serem perseguidos. Em razão disso, né, nós vimos no Brasil, a partir do golpe de 31 de março de 1964, ou no Chile, a partir do golpe de setembro de 1973, para não falar da Argentina ou Uruguai em 76, né, ou Peru em 75, Bolívia em 1971, uma série, né, de regimes que vão ser caracterizados, né, pela brutal perseguição aos opositores. Em razão disso, né, como toda narrativa histórica do período demonstra, nós vimos, né, crimes, né, contra violentas violações aos direitos humanos, né, suspensão das garantias democráticas, suspensão da liberdade de ir e vir ou da liberdade de expressão, para não falar, né, das torturas e estupros, né, que ocorreram contra todo aquele, né, ou aquela que era considerado, né, comunista, né, e, consequentemente, inimigo interno. Por mais que nunca tenha lido, né, um manifesto comunista ou militado, né, em algum partido comunista desses países. Né, assim, à luz, né, dos eventos recentes da história sul-americana, né, em especial do caso brasileiro, aonde, né, nós vemos e observamos, né, de uma forma bem preocupante a ressurgência, né, de movimentos, né, que não só reivindicam o passado dos regimes de exceção e as ditaduras e os torturadores, mas, sobretudo, né, regimes que, né, para além de um conservadorismo político, né, se expressam claramente, né, um conteúdo fascista, como é o caso brasileiro, né, com Jair Bolsonaro. Eu acho que é importante revisitarmos as histórias das ditaduras, né, revisitarmos o caso brasileiro, né, com um golpe desencadeado em 31 de março de 1964, não só para rememorarmos esses eventos, não só para darmos voz às vítimas, mas também, principalmente, para alertar todo e qualquer, né, cidadão de que essas experiências, né, não podem novamente ocorrer na história da região, né, já que o passado ensina. E nesse caso, né, é o passado das mortes, é o passado das torturas, é o passado, né, das violentas perseguições àqueles considerados inimigos internos. Desse período que nós nos relembramos, que é o golpe de 64. Golpe esse que inaugurou a ditadura militar, e dela posso dizer que desse pedacinho do Brasil, chamado Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sobre a questão da segurança pública. Sabemos que, durante aquele período, a ausência do governo em determinadas áreas criou problemas sociais gravíssimos. Grupos paramilitares formaram os grupos de extermínios. Esses grupos de extermínio se tornaram o que hoje chamamos de milícias. Milícias essas que extorquem o pequeno empresário, o microempresário, o trabalhador, de forma em geral, e que colocam o sistema eleitoral democrático em xeque, fazendo as falcatruas que todos nós já conhecemos pelos noticiários ou que vivenciamos na pele no dia a dia. Infelizmente, em meio a um genocídio em curso, o atual governo insiste, aí relembrando um pouco do samba da Mangueira, nas histórias para ninar gente grande. O golpe tem se tornado um verdadeiro objeto de comemoração e se torna um reflexo de um governo e de uma realidade de um país onde, em meio a um problema crescente,
apelamos para a fantasia do terror e do fracasso. Em 1964 representa um duro golpe para a população pobre brasileira, para os trabalhadores brasileiros, para a cidadania brasileira. 1964 é a ruptura de um Estado democrático e a ruptura de um projeto de afirmação de valores que diminuiriam as desigualdades sociais. 1964 representa um retrocesso na longa luta pela cidadania brasileira. Uma luta que nós tivemos séculos assentados na escravidão, o desdobramento desse período escravista com a exclusão maciça das populações negras e afrodescendentes, o massacre das populações indígenas e a formação de cidades de um mundo urbano apartado, dividido entre esses remanescentes e novos grupos de populações pobres que se formam na cidade. Esses grupos dão alento a algumas conquistas sociais a partir de 1930. Essas conquistas sociais nunca foram bem vistas e há todo um movimento no sentido de desmonte dessas conquistas. 64 era o avanço dessas conquistas. Então, ali, a nossa brutal reação à autonomia da população, a brutal reação à criação de redes de proteção social, a criação de mecanismos de ascensão social via educação, eles são cortados. A reação a 64 se faz forte com grupos de jovens. Esses grupos de jovens, grupos de trabalhadores, grupos de religiosos, eles avançam na luta entre março de 64 e dezembro de 1968. Em dezembro de 1968, temos o desdobramento de 1964. E aí fica mais evidente uma estrutura bem articulada que mostra não apenas uma quartelada, não apenas grupos de militares que querem o governo e o poder. Há uma estrutura social montada, há uma estrutura empresarial montada para isso. E essa estrutura empresarial, ela se sustenta com base na corporação militar. É uma estrutura empresarial que vai usar o Estado, como sempre usou no Brasil, no sentido de avançar nos seus privilégios e com mecanismos de repressão a quem quer uma cidadania ativa, ao mesmo tempo de quem luta pelo direito daqueles que trabalham. Esse foi o perfil de 1964, um perfil que se assentou, sobretudo, a partir de 1968. Não apenas, porque antes já tínhamos notícia, na tortura, na exclusão, na pressão contra a liberdade e contra as conquistas sociais. Esse processo, ele não desapareceu, mesmo com a anistia em 1988, em 1980, mesmo com o processo de transição via Congresso Nacional, Colégio Eleitoral, com Tancredo Neves e José Sarney, e a Assembleia Nacional Constituinte, o modelo implantado pelas forças políticas civis e militares de 1964, ele permanece como quase um mecanismo de tutela à cidadania. Então a gente vê que tivemos uma transição sem ter uma transição, na medida em que a transição era mais cosmética e não uma transição estrutural. O resultado é esse que nós estamos vendo agora, a partir de 2016 e 2018. Assim, repudiar
o que aconteceu no dia 31 de março, no dia 1º de abril de 1964 e seus desdobramentos é continuar lutando pela autonomia da população pobre brasileira, pela autonomia daqueles que são apartados do processo de cidadania seletiva que temos. A luta contra o que representa o regime civil-militar de 1964 a 1985 é uma luta que não deve parar. Ao mesmo tempo que não devemos esquecer aquilo que aconteceu ao longo desses anos. Assim, agora nós temos que lembrar toda a trajetória de gerações e gerações que enfrentaram esse autoritarismo e perceber que nossa responsabilidade ainda é maior, pois essa estrutura que não foi dissolvida, ela volta a se materializar com o governo que temos a partir de agora. Um governo que quer comemorar o dia 31 de março de 1964. Nós, que fomos oposição aos governos que emergem a partir de 31 de março de 64, também vamos lembrar desse momento como um momento de dor, de morte, de assassinatos, de tortura. E isso nós não podemos esquecer, pois é fundamental lembrar para não se repetir. E nesse momento, lembrar para não deixar voltar a acontecer, já que os sinais de que essa estrutura bem montada entre 1964 e 1985, ela não só permaneceu como subsolo, como ela está agora à flor da imagem, à flor da pele. Ela está visível e operando os estados brasileiros, Estado Federal, estados membros da unidade e vários municípios. Assim, lembrar 31 de março de 64 é nos chamar para a luta permanente pela democracia e pela soberania dos setores populares, dos setores trabalhadores, dos favelados, das mulheres, dos negros, dos índios. Vamos em frente. Não vamos esquecer 1964. Não vamos comemorar, mas vamos lembrar o que significou 1964 para a cidadania brasileira. Essa cidadania que está sem ar. Assim, vocês puderam ver, puderam avaliar o preço de uma ditadura. Golpes de Estado não são bem-vindos. A tortura, a supressão dos direitos civis, dos direitos humanos, sempre tem um preço. A democracia é um valor maior. Os direitos humanos devem ser sempre respeitados. Essa é a lição que tiramos dos anos e anos de ditadura no Brasil. Por isso, repetimos com grande força: ditadura nunca mais.